Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente vai entrar numa parte nova aí, da parte financeira, a gente viu tudo que tinha que ver, né? Lembrando que nossa matéria é gestão financeira e econômica, nós vamos entrar na parte econômica agora. Nós vamos falar sobre economia, fatores econômicos, o que é economia, tá? Lembrando aí que vocês têm até a data, se não me engano, de dia 30, dia 31, para estar postando até dia 31 eu estou aceitando ainda, né, a atividade que vocês postaram aí. E semana que vem eu já vou estar dando retorno para todo mundo, tranquilinho, de boa, né? Sem problema. E agora a gente vai entrar nessa parte um pouquinho mais teórica, tá? Que é o estudo de algumas teorias e o comportamento, acima de tudo, do consumidor de uma visão diferente, tá bom? Que é essa visão econômica. Mas primeiro, para entrar nessa visão, vocês têm que entender e tem que ser passado o que é economia, tá bom? Então vamos lá. Economia é a ciência da escolha quando os recursos são escassos, ou seja, insuficientes para satisfazer necessidades e desejos ilimitados dos indivíduos. Então, a economia é a ciência da escolha. Ele vai estar trabalhando com a escassez, que é também chamada da lei de escassez. Tá bom? O que é essa lei da escassez? A gente sabe que o mundo ele tem um fim. Ele não produz tudo ilimitadamente. Então, conforme aumenta o consumo, o que começa a acontecer com esses produtos? Começam a faltar. Se começam a faltar, o que vai tender? Qual é a tendência? Começam a ficar mais caros. Se fica mais caro, aqueles que estão comprando tendem a mudar para outros produtos, tá bom? Tentar comprar outros produtos paralelos ou deixar de consumir aquele determinado produto. E aí vai começar a gerar estoque, né? E quando se gera estoque, começa a concorrência. Eu tenho que me desfazer desses estoques. Aí começa a baixar o preço. A hora que começa a baixar o preço, esse consumidor que tinha deixado de comprar porque o preço estava alto, ele volta a comprar. E vai existir um equilíbrio entre oferta, tá? Que é aquilo que o mercado está fazendo e oferecendo, com aquilo que o mercado está querendo comprar. Os consumidores estão querendo comprar. Então, consumidores comprando e o mercado ali, as empresas fazendo. Então, qual que é o equilíbrio entre essa oferta e a procura, ou oferta e a demanda, como é conhecida, né? E aí existe esse equilíbrio, que é, muitas vezes, comandado pela lei da escassez, que são esses recursos escassos. Então, estudar economia é estudar o processo de tomada de decisão em um ambiente de escassez. Então, quando começa a faltar produto, qual é o comportamento do consumidor quanto a isso? O que o consumidor vai fazer? Essa é a lei da economia, que aí pode gerar inflação, pode gerar deflação, pode gerar superestoques, pode gerar estoques deficitários, pode gerar uma série de coisas que vão fazer com que a economia rode, né? Que a economia, que a gente fala de economia, é o gasto, né? É essa relativamente como roda o dinheiro ali. Onde é que vai rodar? Para que lado que vai pender? Então, assim, o economista analisa o comportamento individual ou coletivo, partindo da hipótese de que os indivíduos cotidianamente possuem objetivos atingíveis e tendem a escolher a melhor forma para alcançá-los. Essencialmente, é essa racionalidade econômica. Então, a economia não é estudar só um indivíduo, mas um grupo de indivíduos.
tá bom? Ele não se foca somente em indivíduos, só no consumidor, mas também na empresa e no governo, tá bom? E aí, como é que às vezes aí tem esses dois lados, consumidor, né, ou a demanda e a oferta, como é que está atingindo, como é que está interagindo ali, e muitas vezes tem o governo ali no meio, que é um cara que pode estar interferindo nesse meio. A gente viu agora aí, só para uma ideia, com arroz. O que está acontecendo com o arroz? A lei da escassez. O mundo está consumindo mais arroz. E aí, como o dólar ficou barato, o produto nacional ficou barato, a China e outros países, Vietnã, que são muito populosos, começaram a comprar muito arroz do Brasil, né, e de outros países produtores, fazendo com que a lei da oferta e da procura, quem paga mais, leva mais. Começou a aumentar e assumir do mercado. Não é uma produção infinita, arroz. Ela é finita. Então, quem paga mais, leva. E aí, como tem muita gente querendo comprar, aumentou o valor, aqueles que estão pagando mais estão levando primeiro. E aquele que, se tiver algum estoque, vem para aqueles que estão pagando menos. Então, isso é o que? A lei da escassez. A produção de arroz está baixa perante, principalmente que era entre safra agora aqui no Brasil. A produção de arroz está baixa perante aquilo que estão querendo consumir. E aí tem um monte de gente querendo comprar, o que vai acontecer? Subir. Foi o que ocorreu, né? E aí o consumidor está tentando partir para outros lados. O que pode substituir arroz? Vamos comprar macarrão? Vamos comprar outra coisa aí que... O problema é que está tudo subindo junto. O trigo está subindo tanto quanto. Porque o pessoal parou de comprar arroz, mudando um pouco para o macarrão. Só que o macarrão está subindo por quê? Porque houve essa mudança também. E passou-se a consumir mais. Então uma coisa puxa a outra. E se nós não temos para vender, nós não temos como produzir, isso vai aumentar. E o que o governo brasileiro fez? Foi lá e diminuiu a taxação de importação de arroz. Só que zerou aí para importação de arroz. Então, quem quiser trazer de fora arroz para cá, pode estar trazendo e vendendo. O problema é que da onde é que vai trazer se está faltando arroz no mundo? Tá? Então, isso é economia, é a lei da oferta e da procura. Quem está pagando mais por aquele item que está faltando no mercado. Tá bom? E aí teve, como eu falei, tem lá a oferta e a demanda, e aí o governo pode estar interferindo em alguma coisa. O que pode estar mudando é agora, se não me engano, em janeiro, tem a safra de arroz, começa a safra de arroz no Brasil. Então pode ser que tenha uma tendência de queda no valor, que aí vai entrar safra nova, vai entrar produção alta, né? Isso se não tiver nenhum problema no meio do caminho aí de colheita. Beleza? Então isso é economia, é o estudo dessas variáveis, é o estudo desse andamento. A ciência econômica como objeto de estudo é o estudo da escassez e que ela se classifica entre as ciências sociais. A lei da escassez aborda a produção de um máximo de bens e serviços a partir dos recursos escassos disponíveis a cada sociedade. Aquilo que eu falei, o exemplo do arroz. Ela é finita, ela é escassa, ela pode acabar. Então, qual é o comportamento desse produto? Né? A economia estuda a produção, a circulação e o consumo dos bens e serviços que são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. Então, nós demos o exemplo do arroz, é um item. No caso da economia, ele vai estudar todos os itens que podem ser escassos ou serviços. Os serviços eles podem ser escassos a partir do momento que existe uma limitação de mão de obra. Tá bom? Então, cabeleireiro. Se só tiver um cabeleireiro, né,
na cidade, o que vai acontecer? Ele vai colocar o preço que ele quiser, porque ele vai ter uma demanda alta para cortar cabelo. Até ao momento que alguém vê ali, ó, só tem ele está ganhando um rio de dinheiro. Vai montar um do lado, outro do outro lado, outro do outro lado, e aí vai começar a oferecer mais barato por aquele serviço. E aí vai cair. Porque no máximo um cara conseguir fazer 10 cabelos por dia. Se eu tenho 20 pessoas querendo fazer o cabelo por dia, olha aí, eu tenho uma limitação, eu tenho uma escassez de serviço, tá? A economia estuda como a sociedade utiliza os recursos escassos entre as pessoas e grupos, visando satisfazer as necessidades humanas. Então, voltado para as necessidades humanas, vestir-se, né, alimentar-se, segurança, que é casa, etc e tal. Então, são ali saúde, são as necessidades humanas básicas, tá? Restrições de recursos geram escassez dos bens materiais e imateriais. A escassez de um bem está associada à demanda por este bem. Se não houver demanda, não há escassez. Isso é óbvio, né? A escassez só acontece quando tem muita gente querendo comprar. Se não tem gente querendo comprar, não vai haver escassez. A demanda de um bem é a função da sua utilidade, que é a capacidade que o bem tem de satisfazer as necessidades pessoais, ou seja, demanda, utilidade. Então, demanda é aquilo que o indivíduo vê, né, tem a necessidade de estar comprando. Então, acho que dá para entender aí a parte, o que é escassez, né, e o que é uma demanda, tá bom? Então, essa demanda por produto. Se tem muita gente querendo comprar, que é a demanda, vai ter escassez ou falta do produto. Se não tiver gente querendo comprar, não vai existir isso. Pode sobrar produto. E existe uma outra teoria aí que depois a gente pode ver em cima disso também, tá? Mas aí é o equilíbrio econômico que vai estar mandando nisso. Que um ou outro e vai diminuindo a diferença até achar o equilíbrio entre demanda, né, a oferta e a demanda, tá? A teoria econômica ela se divide em dois níveis de estudo, a microeconomia e a macroeconomia. Nós vamos ver mais a fundo esses dois. Não vai ser agora, nós vamos ver só sobre microeconomia e só sobre macroeconomia. O POAD 9 basicamente aí vai ser sobre isso, tá bom? Até o final aí das nossas aulas vai ser sobre essa parte econômica, microeconomia e macroeconomia. O que é microeconomia? Ela lida com a análise do comportamento de agentes econômicos individuais, que são os consumidores, trabalhadores, investidores, firma, e de como interagem nos mercados. Então, como as empresas, os trabalhadores, os investidores, tá? Os consumidores, qual é o papel de cada um nisso? O que tem a ver o trabalhador com a demanda? Tem tudo a ver. Trabalhador, se ele está trabalhando, ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele consome. Se ele consome, ele gera uma demanda. Se gera demanda, gera emprego. Se gera emprego, gera trabalhador. Então tem esse ciclo e quanto mais a pessoa ganha, mais ela pode estar gastando, mais ela pode estar consumindo e além daqueles bens para satisfazer as suas necessidades básicas, ela pode estar começando a comprar outras coisas. E aí gera mais demanda, que pode gerar escassez. Entenderam? O montante aí e o estudo da microeconomia é isso, taxa de emprego, taxa de desemprego, inflação, consumo. Então, gira em torno disso a microeconomia. Já a macroeconomia, o foco é da análise sobre o funcionamento da economia como um todo, agregados econômicos, como é chamado, tá? Que aí é o caso da inflação, o desemprego, crescimento econômico, né? O PIB, entre outros aí, Produto Interno Bruto, é algo ali de algo maior, como um todo, são os números gerados, tá bom?
Deixa eu ver aqui eu queria, antes de entrar aqui, eu não vou entrar nessas duas, nem na macro e nem na micro agora, que essas teorias que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, tá bom? Eu queria estar tratando desse tríade aqui de problemas econômicos. O que é o tríade? Tríade são 3 pontos, 3 problemas, e ficam nesse tripé aí, né, vamos dizer assim, rodando, que um gera para o outro e o outro gera para um. E esse tríade de problemas econômicos, ele é baseado em o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, esse é o problema, são os problemas causados na economia. Então, o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Possibilidade de produção, combinação de alternativas e serviços que podem ser produzidos em dado período de tempo, com o uso eficiente dos recursos e tecnologias disponíveis. Então, possibilidade de produção, que a gente vai estar vendo, eu tenho que levar em consideração o tempo. Eu preciso de 1 milhão de toneladas de chuchu bolinha da Índia. Opa, beleza, eu posso ter. Aí eu te forneço, mas eu vou levar 150 anos para produzir e entregar, tá bom? Beleza. Não é assim, né? Então, essa possibilidade de produção eu tenho que ter um limitador, que é o tempo, tá bom? Então, esse é outro fator que influencia. Então, o que e quanto produzir, isso significa quais os produtos deverão ser produzidos e em que quantidades deverão ser colocadas à disposição dos consumidores. Deve-se partir das possibilidades econômicas, sendo necessário que as diferentes combinações se localizem sobre a curva de possibilidades de produção. Uma economia em pleno emprego precisa sempre, ao produzir um bem, desistir de produzir um tanto de outros bens. Os pontos A, B e C representam combinações, alternativas de X e Y, em que todos os recursos produtivos estão sendo utilizados. Pleno emprego, nos fatores pleno emprego é todo mundo empregado, tá? Não tem desemprego. Dos fatores de produção. No ponto D, a sociedade não está ocupando totalmente seus recursos. O ponto E não pode ser atingido com os recursos atualmente disponíveis. Isso ocorre com o aumento dos recursos ou progresso tecnológico. Então eu tenho aqui, ó, A, B e C, eu tenho aqui bem X e bem Y. Como é que eu vou estar produzindo os dois bens ao mesmo tempo? Então, quando eu estou aqui eu tenho essa curva aqui, ó, de A, B e C, eu ainda aqui, ó, representam combinações de alternativas entre esses dois produtos. Quando o ponto está em D, aqui embaixo, ó, menos de 10 aqui, ó, a sociedade não está ocupando totalmente seus recursos. Ou seja, está sobrando demanda. Tá bom? Quando tiver aqui, nesse ponto, eu estou consumindo entre os dois produtos, está em equilíbrio. Então, eu posso estar produzindo pouco ou muito. Quando o ponto, isso daqui é uma forma de estudar o que e quanto produzir. Quando está aqui embaixo, está sobrando muito, ou seja, ninguém está comprando, está sobrando no mercado. Quando acontece uma dessa, o indivíduo, como produtor ou empresário, ele vai lançar esse produto? Não. Por quê? Porque não tem ninguém comprando, está sobrando em estoque. Não é viável ele trabalhar em cima disso. Agora, quando eu tenho aqui o ponto E, ó, não pode ser atingido com os recursos atualmente disponíveis. Isso ocorre com o aumento dos recursos ou progresso tecnológico. Quando eu tenho aqui em cima, no ponto E, eu tenho um desequilíbrio da oferta e da procura. Estão oferecendo, a produção quer muito, ou seja, a demanda quer muito, e eu não consigo atingir o que o mercado está querendo comprar. Aí compensa estar entrando a princípio para poder oferecer. A demanda é maior do que a oferta. Tá? Eu só vou conseguir
atingir isso daqui com uma melhoria da produtividade ou aumento dos recursos, né? O exemplo aí do arroz é agora, nós estamos no ponto E. O que estão querendo comprar não está dando conta. Ou eu melhoro a produtividade, como eu não posso melhorar na tecnologia, porque eu não produzo arroz, eu só beneficio, eu colho, né? E empacoto, eu não produzo. Produzir é produzir sapato, produzir roupa. Eu poderia estar colocando uma tecnologia nova que aumentasse a quantidade de produção por hora, mas não é o caso. No caso do arroz, é a disponibilidade de recursos. E eu tenho como produzir, né, que é o outro problema. Quem serão os produtores dos bens e serviços produzidos? Com que recursos e que maneira o processo técnico? Depende do nível tecnológico e quais serão os bens e serviços produzidos, com que recursos e de que maneira o processo técnico. Então, como é que eu vou resolver esse problema de escassez? Como que eu vou conseguir resolver o problema de escassez? O governo tentou, ele é um influenciador aí, mas eu só vou conseguir resolver isso com o aumento da produtividade, né? Nós estávamos no período de entre-safra, ou seja, passou a colheita, colheram todo o arroz. Nós pegamos, armazenamos, que é o arroz aguenta um determinado tempo, e estão vendendo esse grande estoque. Ó, tá acabando o estoque, tá zerando. Então eu quero mais pelo meu estoque. Então, pagando mais, eu vou continuar aumentando, porque está diminuindo cada vez mais. E ainda está tendo demanda, estou vendendo igual estou vendendo antes. Tá? Como que eu vou produzir? Como que eu vou corrigir isso? É um problema econômico. Isso quando a escassez. E para quem produzir? Para quem se destinará a produção? A eficiência distributiva deverá ser utilizada para maximizar o bem-estar social e individual. Então, quando eu tenho um outro ponto, né, que não o E aqui, que é da escassez, mas sim pela falta de demanda, é como é que eu vou melhorar isso daqui, que é o para quem produzir. Esse é um outro fator. Então, eu estou com falta de um determinado bem? Pode ser. Pode ser que as pessoas estão deixando de consumir um determinado bem, né? Lembrando que aquilo que é vital para a saúde, para o bem-estar da pessoa individual, tá bom? Então, como gerar a demanda? Isso é um estudo. Gerar a demanda, ou para quem produzir, eu consigo gerando trabalho, aumentando renda. Esse é um dos fatores também econômicos. Como fazer essas três aí, então, ó. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. O equilíbrio desses três pontos. A hora que tem esse equilíbrio, eu tenho essa tríade temporariamente resolvida até alguma coisa sair fora do caminho de novo. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Tá? Não terminem aí, não vou passar atividade essa semana, vou passar a semana que vem para vocês entregarem até lá o final do POAD 10, que eu vou estar colocando aí. Eu já vou estar jogando esse aqui como novo POAD, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida eu já estou à disposição de vocês, tá bom? Até mais, até a próxima aula, espero que tenham entendido. Caso não tenham, é só perguntar também. Tchau, tchau.